Sente-se por um momento, Áries, e permita que este vídeo te alcance num lugar que poucas palavras costumam chegar. Não se trata de conselhos rápidos ou motivação passageira. O que vou compartilhar agora tem a ver com algo que define o ariano mais do que qualquer outra característica: a relação entre a coragem que te move e a pressa que te confunde. São duas forças que parecem iguais, que vestem roupas parecidas, que gritam com a mesma intensidade, mas que te levam a destinos completamente diferentes. Áries carrega nas veias algo que a maioria das pessoas busca a vida inteira sem encontrar: a capacidade de agir, de se lançar, de fazer quando os outros ainda estão pensando. Essa é a sua marca. O seu domingo. A energia que te define desde o momento em que nasceu sob a regência de Marte, o planeta da ação, da conquista, do avanço sem pedir licença. Mas essa mesma energia que te lança para frente também te cega para algo crucial: nem todo movimento é progresso. Nem toda ação é avanço. Nem toda velocidade significa que você está chegando a algum lugar. E essa diferença, a diferença entre coragem e pressa, é o que está em jogo agora na sua vida. Porque a fase que você está vivendo exige as duas, mas em proporções muito diferentes do que você imagina. Exige coragem para enfrentar verdades que tem evitado. Mas exige paciência para não transformar essa coragem em reação impulsiva. Exige força para tomar decisões difíceis. Mas exige sabedoria para não tomar essas decisões antes da hora. Exige fogo para iluminar o caminho. Mas exige controle para não incendiar a floresta inteira no processo. O que vem pela frente neste vídeo vai te mostrar como reconhecer quando está agindo por coragem e quando está agindo por pressa. Como usar a primeira e dominar a segunda. E como essa compreensão pode mudar não apenas os seus próximos dias, mas o curso inteiro do que está construindo. Impulso 1. A coragem e a pressa nascem no mesmo lugar. Ambas surgem daquele impulso visceral que o ariano sente quando algo precisa ser feito. Aquela energia que sobe do estômago, aquece o peito e acende os olhos. É a mesma energia, o mesmo combustível, a mesma matéria-prima. A diferença está no que acontece entre esse impulso e a ação. A coragem passa por um filtro, ainda que rápido, de consciência. Dura um instante, às vezes menos que um segundo, mas nesse instante existe uma pergunta silenciosa: isso está alinhado com o que realmente quero? A pressa não tem esse filtro. Ela vai direto do impulso para a ação, sem pausa, sem pergunta, sem verificação. E é por isso que a pressa muitas vezes te leva a fazer a coisa certa na hora errada. Ou a coisa errada na hora certa. Ou a coisa certa da forma errada. Áries, pense nos últimos momentos em que agiu por impulso e depois se arrependeu. Não nos grandes arrependimentos, mas nos pequenos. Na mensagem que enviou rápido demais. Na resposta que deu antes de ouvir a pergunta completa. Na decisão que tomou com metade das informações porque esperar parecia insuportável. Cada um desses momentos foi pressa disfarçada de coragem. E a diferença, agora que você a conhece, é impossível de desver. Porque a coragem não tem pressa. A coragem verdadeira é serena. Calma. Pode parecer lenta para quem olha de fora, mas por dentro é absolutamente firme. É a firmeza de quem sabe o que quer e está disposto a esperar o momento certo para agir. Não por passividade, mas por estratégia. Não por medo, mas por sabedoria. A pressa, por outro lado, é barulhenta, ansiosa, agitada. Parece coragem porque se move rápido, mas por dentro é insegurança pura. É o medo de que, se não agir agora, a oportunidade desapareça. Se não decidir agora, será tarde demais. Se não resolver agora, tudo se perderá. Mas a verdade, Áries, é que as coisas realmente importantes quase nunca exigem ação imediata. Elas exigem ação certa. E a ação certa nem sempre é a mais rápida. Às vezes é a mais pensada, a mais sentida, a mais alinhada com o que realmente importa, não com o que parece urgente. A partir de hoje, antes de agir, faça a si mesmo uma pergunta: estou agindo por coragem ou por pressa? Se a resposta for coragem, avance com toda a sua força. Se for pressa, respire e espere. A resposta certa virá. E quando vier, não terá a ansiedade da urgência, mas a clareza da certeza. Impulso 2. A pressa tem um custo que Áries raramente calcula antes de pagar. É o custo das pontes queimadas. Dos relacionamentos abalados por palavras ditas no calor do momento. Das oportunidades perdidas porque a impaciência fechou portas que a paciência teria mantido abertas. Das decisões que pareciam urgentes na hora mas que, vistas em retrospecto, poderiam ter esperado um dia, uma semana, um mês.
Esse custo se acumula, Áries. E o mais traiçoeiro é que ele não se apresenta de uma vez. Ele vem em parcelas. Uma relação que esfria aqui. Uma chance que escapa ali. Uma confiança que se perde acolá. E quando você finalmente olha para o total, o número assusta. Mas não precisa continuar assim. Porque agora você tem consciência. E consciência é o antídoto mais poderoso contra a pressa. Quando você sabe que está sendo apressado, já não é mais escravo do impulso. Já tem escolha. E escolha é tudo o que Áries precisa para mudar qualquer situação. A coragem, ao contrário da pressa, constrói. Cada ato de coragem verdadeira é um tijolo na estrutura da vida que você deseja. É um investimento que rende juros compostos ao longo do tempo. Porque quando você age com coragem, as pessoas ao redor percebem. Não a coragem performática, que busca aplausos. Mas a coragem silenciosa, que faz o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. Essa coragem gera respeito, gera confiança, gera admiração genuína, não a admiração superficial de quem impressiona, mas a admiração profunda de quem inspira. E inspirar, Áries, é o seu destino natural. Não porque precisa estar num palco ou num púlpito, mas porque a forma como vive, quando vive com coragem verdadeira, é por si só uma mensagem. Uma mensagem que diz ao mundo que é possível ser forte sem ser agressivo, audaz sem ser imprudente, intenso sem ser destrutivo. Essa é a versão mais elevada do ariano. A versão que usa o fogo para iluminar em vez de queimar. A versão que age com a velocidade do raio, mas com a precisão do cirurgião. E essa versão, Áries, está mais próxima de você do que imagina. Não precisa de anos de trabalho para alcançá-la. Precisa apenas de um instante de pausa entre o impulso e a ação. Um instante de consciência. Um instante que, repetido dia após dia, transforma completamente a qualidade das suas decisões e, por consequência, a qualidade da sua vida. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Impulso 3. Como a diferença entre coragem e pressa te afeta agora, neste momento específico da sua vida? Vamos olhar para isso com honestidade. Existe algo que você quer resolver com urgência. Algo que tira o seu sono. Que ocupa a mente nas horas em que deveria estar em paz. Pode ser uma situação no trabalho. Uma questão no relacionamento. Um problema financeiro. Uma decisão sobre o futuro. Seja o que for, a pressa te diz que precisa resolver imediatamente. Que cada dia sem solução é um dia perdido. Que a ansiedade só vai embora quando a situação estiver resolvida. Mas a coragem diz algo diferente. A coragem diz: eu posso enfrentar essa incerteza. Posso conviver com o desconforto de não saber como vai terminar. Posso agir quando for a hora, e até lá, posso usar esse tempo para me preparar, para me fortalecer, para entender melhor o que realmente está em jogo. Essa diferença, Áries, é a diferença entre reagir e responder. Reagir é instantâneo, emocional, muitas vezes desproporcional. Responder é pensado, sentido, calibrado para a situação real, não para a situação que o medo imagina. E neste momento da sua vida, o universo está pedindo que você responda em vez de reagir. Que troque a velocidade pela precisão, o volume pela clareza, a quantidade de ações pela qualidade de cada uma delas. Isso não significa paralisia. Não significa esperar eternamente. Significa agir quando a ação vier de um lugar de certeza interior, não de ansiedade. Quando o movimento for guiado pelo que realmente importa, não pelo que parece urgente. Quando cada passo dado for um passo consciente, intencional, alinhado com quem você está se tornando e não com quem você era. A situação que te preocupa agora vai se resolver, Áries. Mas a forma como se resolve depende inteiramente de como você escolhe abordá-la. Com pressa, ela se resolve de forma ruidosa, desgastante e provavelmente incompleta. Com coragem, ela se resolve com uma dignidade e uma completude que não só encerra o problema como abre portas que você nem sabia que existiam. Impulso 4. Os relacionamentos são o terreno onde a confusão entre coragem e pressa causa mais dano. Porque é no amor, na amizade, na convivência que as emoções são mais intensas e o impulso mais forte. Áries ama com toda a força. Briga com toda a força. Perdoa com toda a força. E tudo isso acontece numa velocidade que nem sempre permite que a outra pessoa acompanhe.
E é aí que a pressa faz estragos. Quando você diz o que sente antes de saber como dizer. Quando cobra uma resposta antes de dar tempo para outra pessoa processar. Quando toma decisões sobre a relação no calor de uma emoção que, passadas algumas horas, já não se parece com o que sentiu. A pressa nos relacionamentos cria cicatrizes que a coragem poderia ter evitado. Não porque a coragem evita conflitos, mas porque a coragem permite que os conflitos sejam resolvidos de verdade, na raiz, em vez de serem apenas explosões que passam sem resolver nada. A coragem no amor é dizer a verdade, mas com cuidado. É expressar o que sente, mas com responsabilidade sobre o impacto das palavras. É defender seus limites, mas sem destruir os do outro. É ser firme, mas não duro. Intenso, mas não violento. Presente, mas não invasivo. Áries, se existe um relacionamento na sua vida que está passando por turbulência agora, a pergunta mais importante que pode fazer não é o que fazer, mas como fazer. Porque o como define tudo. A mesma conversa pode curar ou destruir, dependendo de como é conduzida. A mesma verdade pode libertar ou aprisionar, dependendo de como é dita. E a diferença entre o como que cura e o como que destrói é exatamente a diferença entre coragem e pressa. A pressa quer resolver tudo numa conversa. A coragem sabe que algumas coisas levam tempo. A pressa quer que o outro entenda imediatamente. A coragem aceita que cada pessoa tem o seu ritmo. A pressa exige resultados. A coragem planta sementes. E as sementes, Áries, são sempre mais poderosas do que as explosões. Porque explosões terminam. Sementes crescem. Neste ponto da sua jornada, algo precisa ser cristalizado. Algo que paira no ar como uma névoa precisa se tornar sólido, tangível, real. E esse processo de cristalização exige de você uma presença que vai além do físico. Exige presença emocional. Presença espiritual, presença naquele espaço interior onde as decisões mais importantes não são pensadas, são sentidas. A diferença entre coragem e pressa se revela com mais clareza nesse espaço. Porque quando você está verdadeiramente presente, a pressa não tem onde se esconder. Ela se expõe pelo que é, medo disfarçado de ação. E a coragem, por sua vez, se revela em toda a sua quieta magnificência. Impulso 5. A relação com o tempo é onde tudo se conecta. Áries vive numa guerra constante com o tempo. Quer que passe mais rápido quando espera. Quer que pare quando está aproveitando. Quer que volte quando comete um erro. E essa guerra, Áries, é uma guerra que não pode ser vencida. Porque o tempo não é seu adversário. É seu aliado. E quando você para de lutar contra ele e começa a trabalhar com ele, tudo muda. A pressa é filha da guerra com o tempo. É a tentativa desesperada de comprimir o futuro no presente. De ter agora o que ainda não está pronto. De colher frutos de sementes que acabaram de ser plantadas. E essa tentativa, por mais intensa que seja, é sempre frustrada. Porque o tempo tem a sua própria sabedoria. E essa sabedoria não pode ser acelerada, manipulada ou forçada. A coragem, por outro lado, é filha da amizade com o tempo. É a capacidade de confiar que o que precisa acontecer vai acontecer na hora certa. Não na hora que você quer. Na hora certa. E essas duas horas raramente coincidem. A hora que você quer é agora. A hora certa pode ser amanhã, ou na semana que vem, ou daqui a um mês. E a coragem de esperar, para Áries, é a forma mais elevada de bravura. Porque não é a bravura da ação. É a bravura da paciência. A bravura de ficar parado quando tudo dentro de você grita para se mover. A bravura de confiar quando não há provas. A bravura de acreditar que o que está sendo preparado é maior e melhor do que o que você teria conseguido se tivesse agido por pressa. Nesta fase da sua vida, a sua relação com o tempo está sendo recalibrada. Você está aprendendo, talvez pela primeira vez, que a velocidade nem sempre é a resposta. Que às vezes a melhor coisa que pode fazer é simplesmente estar presente. Totalmente presente. Sem planos. Sem agenda. Sem a necessidade compulsiva de que algo aconteça. E nessa presença, Áries, nessa quietude que parece contrária à sua natureza, é que os maiores presentes da vida são recebidos. Não conquistados. Recebidos. Porque vieram na hora certa. E você estava lá para recebê-los. Não correndo atrás do próximo objetivo, mas parado, aberto, pronto. Impulso 6. O medo por trás da pressa merece ser nomeado. Porque enquanto não é nomeado, ele controla. Age nas sombras. Dita decisões sem que você perceba que é ele quem está no comando. E Áries,
que se orgulha de não ter medo, precisa ouvir isto com atenção especial. O medo mais perigoso não é o que você reconhece. É o que se esconde atrás da sua maior qualidade. Para o ariano, o medo se esconde atrás da ação, atrás do movimento constante, atrás da necessidade de estar sempre fazendo algo, produzindo algo, conquistando algo. Porque enquanto está em movimento, não precisa parar e olhar para o que está sentindo. Enquanto está ocupado, não precisa confrontar as perguntas que ficam no silêncio. Enquanto está agindo, não precisa admitir que talvez, por trás de toda essa energia, exista uma criança assustada que tem medo de não ser suficiente. Esse medo, Áries, não diminui o seu valor. Não contradiz a sua força. Na verdade, reconhecê-lo é o ato mais corajoso que pode existir. Porque exige que você pare, que olhe para dentro, que encontre essa parte de si que nunca recebeu a atenção que merecia porque estava sempre escondida atrás da próxima missão, do próximo objetivo, da próxima conquista. A coragem de enfrentar esse medo é diferente de qualquer outra coragem que você já praticou. Não é a coragem do guerreiro que enfrenta o inimigo externo. É a coragem do sábio que enfrenta a si mesmo. E essa coragem, quando exercida, transforma tudo. Porque quando o medo é visto, ele perde poder. Quando é nomeado, ele encolhe. Quando é acolhido, ele se dissolve. Não de uma vez. Não completamente. Mas o suficiente para que a pressa que ele alimentava deixe de ser necessária. E no lugar da pressa, algo novo surge. Algo que Áries raramente se permite sentir: paz. Não a paz da inatividade, mas a paz de quem age a partir de um lugar inteiro. A paz de quem se conhece o suficiente para saber a diferença entre o que quer e o que precisa. Entre o que é urgente e o que é importante. Entre a coragem e a pressa. Algumas pessoas observam. Outras se transformam. Se você quer estar no segundo grupo, o guia de 21 dias no comentário fixado oferece um processo claro, passo a passo, alinhado com o seu signo. Isso não se trata de esperar, mas de avançar. Impulso 7. A prática diária de distinguir coragem de pressa começa com algo surpreendentemente simples: respiração. Uma respiração consciente antes de cada decisão. Uma pausa de 3 segundos antes de cada resposta. Um momento de silêncio antes de cada ação. Parece pouco. Parece insignificante para alguém com a intensidade de Áries. Mas esses 3 segundos são o território onde a transformação acontece. São o espaço entre o estímulo e a resposta onde Viktor Frankl disse que mora a liberdade humana. E para Áries, que vive no modo automático de ação-reação desde que se entende por gente, descobrir esse espaço é como descobrir um cômodo novo numa casa onde morou a vida inteira. Estava sempre ali, sempre disponível. Mas nunca foi explorado porque a pressa de ir de um cômodo ao outro não permitia que você parasse e olhasse ao redor. Nesse espaço de 3 segundos, você tem acesso a algo que a pressa nunca oferece: perspectiva. A capacidade de ver a situação de fora. De observar o impulso sem ser controlado por ele. De sentir a emoção sem ser arrastado por ela. E a partir dessa perspectiva, a decisão que toma é incomparavelmente melhor. Mais precisa. Mais alinhada. Mais verdadeira. Porque não é uma decisão reativa. É uma decisão consciente. E decisões conscientes, Áries, são as que constroem a vida que você realmente quer. Não a vida que acontece com você, mas a vida que você cria intencionalmente, escolha por escolha, momento por momento. A prática não precisa ser perfeita. Não precisa funcionar todas as vezes. Haverá dias em que a pressa vai vencer. Dias em que o impulso será mais rápido que a consciência. E tudo bem. Porque a prática não é sobre perfeição. É sobre direção. E cada vez que você consegue pausar, mesmo que brevemente, antes de agir, está redirecionando a sua vida. Está construindo um novo padrão. Um padrão de coragem em vez de pressa. De resposta em vez de reação. De presença em vez de automatismo. Impulso 8. Áries, tudo o que foi dito converge para uma verdade simples que pode transformar a sua vida se você permitir. A verdade é esta: você não precisa ser mais rápido. Precisa ser mais certeiro. Não precisa de mais fogo. Precisa de melhor direção. Não precisa de mais coragem. Precisa de mais consciência sobre quando e como usar a coragem que já tem. O ariano que descobre isso se torna imparável. Não pelo volume da sua ação, mas pela precisão dela. Não pela quantidade de batalhas que trava, mas pela qualidade das que escolhe travar. Não pela velocidade com que se move, mas pela sabedoria com que decide para onde se mover.
Esse é o convite que a vida está fazendo agora. Não para diminuir o seu fogo, mas para refiná-lo. Para transformar a fogueira selvagem num farol que ilumina quilômetros. A mesma energia, canalizada de forma diferente, produz resultados completamente diferentes. E os resultados que esperam por você quando a coragem substitui a pressa são de uma magnitude que a pressa jamais conseguiria alcançar. Porque a pressa constrói rápido e derruba rápido. A coragem constrói devagar e sustenta para sempre. A pressa impressiona no curto prazo. A coragem inspira no longo prazo. A pressa atrai atenção. A coragem atrai respeito. E você, Áries, merece mais do que atenção passageira. Merece o respeito duradouro que vem de uma vida vivida com integridade, com consciência, com a clareza de quem sabe a diferença entre correr e caminhar com propósito. A diferença entre coragem e pressa não é teórica. É prática. É diária. É sentida em cada decisão, em cada relação, em cada momento em que a vida apresenta uma escolha. E a partir de hoje, você tem as ferramentas para reconhecê-la. Para escolher a coragem quando a pressa gritar. Para respirar quando o impulso empurrar. Para ser o ariano que não apenas age, mas age certo. E isso, Áries, muda absolutamente tudo. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.